Escute agora o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia. Olá, eu sou Gabriel Pinheiro e está no ar mais um MP Conecta. Hoje nós vamos conversar mais uma vez com a promotora de justiça Patrícia Medrado, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde. Doutora Patrícia, bem-vinda. Vamos falar hoje sobre os desafios do cenário que nós vivemos hoje com o arrefecimento da pandemia. Eu acho interessante, inclusive, doutora, a senhora abrir falando que nós ainda estamos em pandemia, porque muitas pessoas tratam como se houvesse acabado. Bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Agradeço aqui a oportunidade de estar conversando novamente com vocês. Agradeço a atenção de todos que estão nos acompanhando. Efetivamente, ainda estamos com a declaração da pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Então, sim, precisamos ter os cuidados necessários. Inclusive, em relação à vacinação, estamos ainda com a campanha de vacinação contra a Covid-19 e é importante que todas as pessoas que estão listadas como público-alvo compareçam aos postos de saúde para se vacinar. A pandemia efetivamente está arrefecida no Brasil, mas o coronavírus segue sendo um vírus desafiante e que nós precisamos estar todos unidos para nos cuidarmos e evitar que qualquer outro cenário desfavorável em termos de saúde pública volte a se estabelecer. E, paralelo a isso, né, doutora, a gente tem uma série de mudanças que vieram, porque o combate à pandemia exigiu um foco muito grande da saúde aqui no Ministério Público, na saúde de uma forma geral. Então, o que é que mudou depois desse grande foco agora com o arrefecimento? O que foi que mudou para melhor, para pior? O que avançou, o que retrocedeu? Como é que está o cenário hoje? Então, nós tivemos o agravamento de várias situações relacionadas à saúde pública. Posso citar aqui especificamente o represamento de cirurgias eletivas, por conta da impossibilidade de que pacientes que tinham cirurgias marcadas efetivassem no tempo oportuno os seus procedimentos. A gente sabe que toda a força do sistema único de saúde, dos serviços de saúde de um modo geral, privados também, foi direcionada para o enfrentamento da Covid-19 e, em razão disso, em muitos momentos, nós tivemos a suspensão das cirurgias eletivas. Então, com o arrefecimento da pandemia, existe esse cronograma de cirurgias eletivas que anteriormente foram programadas, não puderam ser realizadas e precisam agora ser retomadas. Além disso, a gente tem como a consequência da ocorrência da pandemia, mas que como algo que já vinha ocorrendo anteriormente à pandemia, a diminuição da cobertura vacinal no país, no estado da Bahia e nos 417 municípios do estado da Bahia. A cobertura vacinal em relação a todas as vacinas previstas no Plano Nacional de Imunização. Eu estou falando aqui para vocês de pólio, eu estou falando de sarampo, eu estou falando de doenças erradicadas no Brasil e que não podem retornar a ocorrer dentro da nossa sociedade, na nossa população. Então, é importante que cada pai, cada responsável pelas crianças e pelos adolescentes, levem seus filhos ou as pessoas sobre a sua responsabilidade para vacinar, que as pessoas que precisam tomar as vacinas correlacionadas à sua faixa etária também compareçam aos postos de saúde, para que a gente cuide melhor de si mesmo, cuide melhor dos outros e evite o retorno dessas doenças erradicadas na nossa sociedade. Doutora, a senhora falou aí da questão das doenças erradicadas e me veio em mente uma outra questão, que é a agudização de algumas doenças, não é? Porque muitas pessoas se preocuparam única e exclusivamente com a Covid, vamos dizer, pessoas com doenças crônicas, como diabetes e outras. Houve isso de fato uma percepção apenas ou isso é um fato? Sim, isso é um fato. Nós tivemos a agudização de algumas doenças crônicas que precisariam de um atendimento constante, né, junto aos profissionais que assistem essas pessoas, e também não foi possível porque em muitos momentos nós tivemos que direcionar toda a força do Sistema Único e dos serviços de saúde também privados
para o enfrentamento da pandemia. Então, essas pessoas não puderam ter um acompanhamento regular. Nós tivemos, e sabemos disso, em muitos momentos, medidas restritivas que impossibilitavam a ampla circulação das pessoas, e as unidades de saúde também não tinham a possibilidade de acolhimento e de atendimento dessas pessoas que têm doenças crônicas. Então, essa também é uma realidade que preocupa, porque em muitas situações nós tivemos o agravamento ao ponto de precisar que essas pessoas se submetam a procedimentos ou a cirurgias, e essa também é uma consequência da pandemia. Uma outra questão também, e essa nós percebemos até no dia a dia, praticamente não tem ninguém que não conheça alguém que tenha sofrido alguma espécie de transtorno mental, mesmo que sejam transtornos mais simples como o estresse ou como um quadro de ansiedade, até a própria reclusão mesmo, muitas pessoas ficarem com pouco contato interpessoal, gerou quadros de saúde mental. Isso também é algo que impactou na saúde? Sim, impactou, e não é algo que não passou despercebido da atuação do Ministério Público. Nós temos um projeto, que é o projeto de saúde mental, voltado a buscar a estruturação da rede de atenção psicossocial, fazendo um mapeamento de como está essa rede de atenção psicossocial nos municípios, verificando se ela está com os equipamentos mínimos necessários e se os que existem estão regularmente em funcionamento. As pessoas efetivamente precisaram se isolar nesse momento da pandemia, e agora nós verificamos, como você bem pontuou, situações de transtornos mentais ou de pessoas em sofrimento mental que precisam do devido acolhimento na rede de atenção psicossocial. E o olhar do Ministério Público é um olhar de extremo cuidado em relação a essa temática, pois recorrentemente recebemos usuários do Sistema Único casos que são levados por familiares até a Promotoria de Justiça, e nós buscamos, então, entender como está o funcionamento dessa rede de atenção psicossocial e como está o acolhimento desse paciente ou desse usuário na rede de atenção psicossocial, porque é preciso garantir que ele tenha um atendimento e um acolhimento integral e de qualidade, como todas as ações e serviços de saúde no Sistema Único de Saúde também precisam conversar com essas duas premissas, essas duas diretrizes de cuidado integral e de cuidado de qualidade. Doutor, um outro ponto que chama a atenção nesse momento é o crescimento de arboviroses, por exemplo, como Zika vírus, chikungunya, dengue, com casos inclusive graves, pessoas vindo inclusive a óbito. Qual a relação disso com o cenário de pandemia arrefecida? Essa situação das arboviroses é um desafio constante do nosso país, mas a gente sabe que existem momentos em que essa situação ela se agrava, se apresenta de uma maneira mais desafiante. Estamos em um desses momentos agora. O Ministério da Saúde instituiu um comitê de emergência a respeito das arboviroses. A gente tem um olhar cuidadoso também por parte do Ministério Público em relação a essa temática. Estamos com um procedimento instaurado na capital do estado a respeito desse assunto e buscamos mapear como está a situação da Zika, da chikungunya e da dengue em todo o estado. É um desafio constante. A gente sabe que essa questão das arboviroses também conversa diretamente com a atuação da população em medidas preventivas. A gente precisa da colaboração da população para que exista uma menor quantidade de casos, no sentido de a prevenção colaborar para que não se desenvolvam os mosquitos, enfim. Essa é uma busca constante e a gente vem também aqui solicitar à população que assim se posicione, ajudando em todas as medidas correlacionadas à prevenção e à propagação dos vetores relacionados, e quando eu falo vetores eu falo do próprio mosquito, que é quem acaba difundindo tanto a Zika como a chikungunya como a dengue.
Doutora, não tem como falar de tantos represamentos em saúde, cirurgias eletivas que não aconteceram, doenças que se agravaram e a gente não pensar em como fica a regulação nessa situação. Quais os impactos diante da regulação, que a gente sabe que sempre é um quadro delicado? Agravou ainda mais? Sim, a gente tem, quando a gente fala em regulação, para nós que atuamos, né, junto, como órgãos do sistema de justiça, junto aos órgãos sanitários, ela tem uma amplitude maior do que habitualmente nós temos na referência do dia a dia em relação ao nome regulação. Regulação para o dia a dia é sinônimo de leito, né? É a busca por um leito e é nesse contexto que eu vou dizer para vocês que essa busca realmente ela se tornou mais desafiante, porque justamente por conta do agravamento de doenças crônicas, por conta, em razão da ausência das pessoas para o tratamento devido, por conta da fragilidade das ações de prevenção, já que também os postos de saúde em vários momentos precisaram não estar disponíveis à população. Todo esse cenário, num contexto de ações e serviços do Sistema Único de Saúde que são disponibilizados a toda a população brasileira de maneira igualitária, e esse desafio se tornou mais premente porque a gente tem poucos recursos para uma demanda alta. E com o represamento das demandas, e aí eu faço referência a toda a minha fala anterior, e com o surgimento de situações de maior agravamento, a procura por leitos aumentou. Então, não houve ainda uma descompressão, digamos assim, uma disponibilização do quantitativo necessário à demanda que nós temos. Então, nós temos ainda, em termos de recurso, de leitos disponíveis para urgência, emergência e outras especialidades, ainda um quantitativo insuficiente. O que o Ministério Público tem feito em relação a essa questão? Tem buscado diuturnamente, através de diálogos, de encontros, de ações, procedimentos, ações, quando eu falo ações judiciais, inclusive, procedimentos instaurados no âmbito da instituição, a todo modo, fazer com que haja uma percepção óbvia em relação ao tema, e isso não há dúvidas de que há. Existe uma mobilização dos órgãos sanitários, e aí quando eu falo órgãos sanitários, Secretaria Estadual de Saúde, secretarias municipais, na compreensão da importância de que se superem as dificuldades relacionadas a essa temática, mas também na organização de fluxos, protocolos, a atuação voltada para que a demanda existente seja acolhida em sua integralidade, ou o quanto mais próximo da sua integralidade. É uma percepção que precisa ficar clara para a população de que a dor da pessoa, ou do familiar, ou do usuário que chega ao Ministério Público é uma dor nossa também. A gente busca, igualmente, tentar acessar as ações e serviços de saúde necessários para que a assistência devida, urgente e adequada, integral e de qualidade ao nosso usuário do SUS chegue até ele. A gente visa esse atendimento porque temos o compromisso com a saúde da população. A gente efetivamente sonha com um sistema único de saúde que contemple os princípios que estão constitucionalmente previstos. A universalidade, a integralidade, o cuidado, né, o acolhimento, são muito caros, são pressupostos e são objetivos muito caros ao Ministério Público no sentido da busca pela concretização, porque a saúde é um valor inestimável para todos nós como seres humanos e estar na posição de poder atuar de maneira coletiva, buscando atingir um número indeterminado de pessoas
fazendo com que a saúde, ou melhor, o cuidado em relação às ações e serviços de saúde chegue até essas pessoas, é mais do que um dever, é um compromisso do Ministério Público, e a gente tem diuturnamente, junto com todos os nossos promotores de justiça, 417 municípios. Eu volto a dizer que o Ministério Público é uma das instituições do sistema de justiça que mais tem capilaridade, ou seja, que mais consegue chegar próximo da população nos 417 municípios. Então, o trabalho dos colegas é diuturno. Eu vejo a aflição nos olhos dos colegas cada vez que tem uma situação de uma patologia ou de uma enfermidade e busca acolher esse usuário, acolher essa família, acolher esse paciente e não consegue ter o recurso necessário no Sistema Único. Então, eu quero assegurar a população, quero deixar aqui a certeza de que o Ministério Público tem toda a motivação, toda a força e, ao mesmo tempo, toda a sensibilidade de buscar fazer com que o nosso Sistema Único de Saúde seja cada vez melhor, seja cada vez mais integral e as ações e serviços de saúde nele desenvolvidas sejam cada vez de maior qualidade para todos vocês. Doutora, já encaminhando para o encerramento, a senhora iniciou falando da questão de que nós realmente ainda estamos com a pandemia decretada, estamos aí com a vacina bivalente. Infelizmente, algumas pessoas não têm cumprido o ciclo vacinal ou estão um pouco meio que despreocupadas. Eu queria que a senhora encerrasse, se entender que isso é algo importante, conclamando as pessoas a realmente darem seguimento ao ciclo vacinal e deixando claro para a gente se de fato é importante continuar tomando as vacinas à medida que elas forem surgindo, porque afinal de contas o vírus, como todo vírus, ele é mutável, não é? Sim, eu quero deixar esse pedido aqui em nome do Ministério Público da Bahia, especificamente da área de saúde pública, para que as pessoas compareçam aos postos de saúde, se vacinem, busquem não só se vacinar contra a Covid-19, mas contra todas as outras patologias que estão com a vacina prevista no Plano Nacional de Imunização. Isso é uma atitude que conversa diretamente com o autocuidado e com o cuidado coletivo. Então, dentre todas as nossas demandas, todas as nossas atribuições do dia a dia, é preciso que na nossa agenda nós priorizemos nossos exames médicos, nossa ida ao médico, a todos os profissionais de saúde que podem nos ajudar a cuidar da nossa saúde, psicólogos, enfim, todas as categorias que também nos representam e nos cuidam em relação às questões de saúde. Precisamos ter o cuidado exatamente com tomar todas as vacinas necessárias, e isso é importante para que não só nós tenhamos esse autocuidado, mas tenhamos também os cuidados com as pessoas que amamos, porque somos responsáveis também por elas. E essa percepção, ela é uma percepção que ela precisa e deve ser compartilhada com todos. Então, fica aqui o pedido do Ministério Público para, além da vacinação, também toda a parte de prevenção, de realização de exames, de realização de consultas, seja adotada, seja inserida e cumprida efetivamente, né, na nossa agenda. Na hora que nós riscarmos cada um dos nossos afazeres diários, não nos esqueçamos de que esse compromisso conosco mesmo e com aqueles que amamos, de nos cuidar, de zelar pelo nosso autocuidado e daqueles que estão próximos a nós, também precisa ser priorizado. Priorize as pessoas que vocês amam nas questões relacionadas à saúde também.
Ok, doutora, muito obrigado. Conversamos hoje com a promotora de justiça Patrícia Medrado, que chamou a atenção para muitos cuidados que devem ser mantidos nesse momento em que a pandemia passa por um arrefecimento. Então, fica o recado do autocuidado para todos vocês e nos vemos no próximo MP Conecta. Até lá. Você acaba de escutar o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia.